Boa noite, meus irmãos. Quero dizer da minha alegria de retornar a essa igreja, a oportunidade que a Igreja Presbiteriana do Iguaçu e também o Instituto Remata me dão de compartilhar acerca de dois assuntos que me apaixonam bastante e que têm tomado bastante do meu tempo nos últimos anos de estudos. Agradecer ao reverendo Paulo pelo convite que me fez. Para quem não sabe, é meu pai, não é? Por isso que ele me convidou, gente. Não é porque eu sei falar alguma coisa não, tá bom? Não, brincadeira. Espero que nosso tempo juntos aqui possa ser rico, útil, e que nós possamos ter algum proveito, não é? Na nossa interação durante esses 3 dias. Irmãos, eu tenho um desafio grande com vocês durante esses 3 dias, que é lidar com dois conceitos que podem ser relativamente novos para alguns, não é? Então vocês viram que o nosso tema tem duas palavras esquisitas, não é? Uma palavra que é apologética e outra palavra que é cosmovisão. Não é que esse indivíduo saiu lá de São Paulo para vir aqui falar sobre esses dois assuntos aí, essas duas palavras difíceis. Bem, se você sair daqui nesses 3 dias e já tiver aprendido duas palavras novas, já ganhei, tá vendo? Já posso me dar, assim, por satisfeito se você tiver aprendido pelo menos o significado dessas duas palavras. Mas eu espero que você aprenda um pouco mais do que os significados dessas palavras nesses 3 dias. Mas é um desafio grande porque o tema é um tema relativamente técnico, de teologia e de filosofia, não é? Ou daquilo que a gente costuma chamar de teologia filosófica. E é provável que eu tenha aqui no meu auditório pessoas que já começaram a caminhar aí nessas duas áreas. Então, eu tenho um público provavelmente aí misto, não é? Tem pastores, colegas de ministério que eu estou vendo aqui, que certamente já começaram a dar os primeiros passos aí, ou alguns passos nesta área, e possivelmente outras pessoas que ainda não estudaram nada sobre apologética e sobre cosmovisão. Então, eu vou tentar me equilibrar aqui, de alguma forma, para servir a esses dois grupos de pessoa. Então, eventualmente, eu vou citar um autor, ou eu vou fazer uma citação, ou eu vou falar de um modelo apologético. Bem, não se sinta assim excluído se eventualmente eu mencionar assim, um termo um pouquinho mais técnico, um autor. Eu estou contemplando grupos diferentes de pessoa e eu vou me esforçar para, na maioria das vezes, quando eu mencionar isso, não deixar você que não tem assim muito treino nessas áreas boiando, tá bom? Se por um acaso você boiar em algum momento, já que a gente começou falando de água e de peixe, não é verdade? Levanta a mão aí e diz, pastor, eu não entendi absolutamente nada do que o senhor disse nessa última frase ou nesse último momento. E aí a gente tenta esclarecer. Se a gente não conseguir, irmãos, a gente ora, né? Porque pode ser que a gente não consiga esclarecer. Aí então a gente ora juntos e pede o esclarecimento daquele que é quem tudo esclarece a nós, que é o nosso Deus. Mas eu creio que vamos conseguir juntos fazer um bom progresso nesse assunto. Como é que eu pretendo trabalhar com vocês? Hoje, basicamente, eu pretendo falar sobre apologética, tá bom? Então, eu pretendo definir o que é apologética, trabalhar um pouco da base bíblica para a apologética e tentar relacionar este assunto específico com o tema geral do curso, que é cristianismo e cultura. Então, por que esse assunto de apologética vai entrar num curso de cristianismo e cultura? Você precisa sair daqui hoje sabendo disso, ok? Do porquê esse negócio de apologética entrou nesse programa. Aí, amanhã à noite, a gente lida com a segunda palavra, que é cosmovisão. Afinal de contas, o que é esse negócio? De onde que isso vem? Por que alguém inventou essa palavra? E etc. O que eu tenho a ver com ela? E o que essa palavra tem a ver com apologética? Ok? Então é isso que a gente pretende ver amanhã. E aí, no sábado pela manhã, eu pretendo mostrar para vocês, tentando amarrar tudo isso, para mostrar a utilidade prática
deste conceito de cosmovisão na nossa relação com a cultura. Então, na nossa última aula, provavelmente eu vou apenas dar exemplos a vocês, exemplos de situações concretas, de lides com teorias, de lide com música, com filme e etc., nos quais nós podemos ser ajudados se nós compreendermos adequadamente esse conceito ou esses dois conceitos com os quais nós vamos trabalhar hoje, que são, nesses 3 dias, que são os conceitos de apologética e de cosmovisão. Então, sem mais delongas, afinal de contas, esse negócio de apologética, do que se trata isso, de onde que isso veio, de onde nasceu isso, o que significa essa tal de apologética? Bem, apologética, irmãos, vem de uma palavra grega, ou de uma raiz grega, que, na verdade, tornou-se posteriormente uma palavra da língua portuguesa, que é a palavra apologia, não é? No grego, talvez a gente devesse falar apologia, não é? O grego fala mais esse G aí de maneira mais gutural, mas depois a palavra acabou sendo transliterada para a nossa língua portuguesa, de modo que ela existe na nossa língua. A palavra apologia, que significa literalmente defesa. Esse é o significado da palavra apologia. É verdade que a gente não usa muito essa palavra na nossa cultura, não é? E quando usa, estranhamente, eu não sei explicar porquê, ela ganha um pouco uma conotação negativa. Não é verdade? A gente fala de fulano faz apologia ao aborto, ou faz apologia às drogas, ou faz apologia ao crime. Não me pergunte por quê, eu não tenho a mínima ideia do porquê o uso mais recente da palavra apologia pela nossa cultura acabou ganhando essa conotação negativa. Mas a verdade é que, originalmente, a palavra não tem absolutamente nenhuma conotação negativa. Ela possui, na verdade, uma natureza jurídica. Então, apologia é uma palavra que vem dos tribunais da antiguidade. E ela era basicamente a defesa de uma pessoa proferida diante de um tribunal. Então, esse é o significado original. Aliás, a palavra entra na literatura ocidental também um pouco por essa via jurídica na filosofia. Alguém de vocês se lembra de um livro de um filósofo antigo que tem essa palavra no título? Sim ou não? Ninguém? Quem é que gosta um pouquinho de filosofia? Levanta a mão. Ninguém? Opa, tem gente que gosta um pouquinho de filosofia aqui. Tem um diálogo platônico, um diálogo de Platão, que se chama Apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates, que nada mais é do que a defesa que Sócrates proferiu diante do tribunal de Atenas quando ele foi acusado. Acusado de quê? Basicamente de 2 coisas, ok? De ateísmo. Então, o tribunal ateniense acusou Sócrates de ser um ateu. E uma outra acusação foi a acusação de perversão da juventude. Ele foi acusado de perverter os jovens. E por causa disso, Sócrates foi processado, julgado e condenado à morte em Atenas naquela ocasião. Por que você está contando isso, pastor? Porque as 2 coisas pelas quais Sócrates foi acusado foram, estruturalmente falando, as mesmas coisas pelas quais cristãos ao longo do tempo foram acusados. Veja, eu não estou dizendo que cristãos foram acusados de ateísmo e perversão da juventude. O que eu estou dizendo é que, frequentemente, cristãos foram acusados na sua fé, ou seja, naquilo que eles acreditavam ou naquilo que eles criam, e eles também foram acusados da maneira como eles viviam.
Então, há basicamente duas coisas da cristandade que sofrem frequentemente acusação: a maneira como nós cremos e a maneira como nós vivemos. São duas coisas que frequentemente são acusadas em nós pelas outras pessoas. Eu não sei se você sabe disso, mas algumas acusações bem estranhas já aconteceram ao longo da história em relação aos cristãos. Por exemplo, você sabia que os primeiros cristãos, eles foram acusados de canibalismo? Sabiam disso? Os primeiros cristãos foram acusados de canibalismo. Por que eles foram acusados de canibalismo? Porque eles participavam de uma refeição na qual eles diziam comer o corpo e beber o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, participavam da ceia do Senhor. E aí, uma das primeiras acusações que os cristãos sofreram no Império Romano foi a acusação de serem canibais. Esse grupo é um grupo de canibais. Uma outra acusação que os primeiros cristãos sofreram foi a acusação de incesto. Sabiam? Os cristãos foram acusados de serem incestuosos. Por quê? Porque eles privilegiavam o casamento entre irmãos. Eles se chamavam de irmãos e eles diziam: nós nos casamos entre irmãos. E aí, então, as pessoas de fora diziam: olha lá, ó, o bando de incestuoso lá, ó, acusando os cristãos de serem incestuosos. Da mesma forma, crenças cristãs foram muitas vezes acusadas. Exemplo, a crença na humanidade de Jesus Cristo. Lá nos primeiros séculos, surgiu um grupo chamado de docetistas. Por que eles chamavam docetistas? Porque o nome vinha da palavra grega dokeo, que significa parecer. E o que eles diziam? Que Jesus Cristo, na verdade, nunca foi um homem perfeito. Ele era alguma coisa que parecia um homem. Ele tinha uma aparência de homem, mas ele, na verdade, nunca foi um ser humano. Bem, o que é apologética? Nós estamos começando a caminhar em direção ao entendimento disso. É uma palavra que vem da raiz grega apologia, que significa defesa, que vem originalmente do ambiente jurídico. Ok? Até aqui tudo bem? Então caminhemos. Suponhamos que você seja alguém curioso e você diga assim: olha, todas as vezes que eu vejo uma palavra nova, eu vou onde é que você vai para descobrir o significado de uma palavra nova? Hoje você vai no Google, não é isso? Mas não é lá que você deveria ir, ok? Você deveria ir a um bom dicionário, tá bom? Sobretudo, se você estiver falando de um termo filosófico. Aí você deveria ir a um dicionário de filosofia para descobrir qual é o significado daquela palavra. Se você for a um dicionário de filosofia, o que você vai encontrar em termos de definição quanto ao que é a apologética? Então, imagine que você vá ler o dicionário do Nicola Abaiano, que é esse dicionário que está aí. Lá você vai ler o seguinte: apologética é a disciplina que tem por objeto a defesa, apologia de determinado sistema de crenças. Se refere mais frequentemente à defesa das crenças religiosas, por exemplo, a cristã. Então, o que diz o Nicola Abaiano? Que a apologética é um campo do conhecimento teológico que estuda como a fé cristã pode ser defendida. É a mesma coisa que vão dizer aí o Hilton Japiaçu e o Danilo Marcondes no dicionário deles, quando eles definem apologética em seu sentido negativo, dizem eles. A apologética designa a parte da teologia tradicional que tem por objetivo defender racionalmente a fé cristã contra todo e qualquer ataque a um de seus dogmas,
E em sentido positivo, é a parte da teologia que visa estabelecer, através de argumentos históricos e racionais, o fato mesmo da revelação cristã. As duas definições, atenção a isso aqui, identificam a apologética a uma disciplina acadêmica ou a uma sub-área da teologia. Vocês sabem que quando a gente vai lá para estudar no seminário, existem várias áreas diferentes do conhecimento. Então, por exemplo, tem o treinamento que o pastor recebe para lidar com o texto bíblico, para interpretar o texto bíblico. Como é que é o nome disso? Hermenêutica ou exegese. A gente costuma chamar de teologia exegética. Tem também aquele treinamento que o pastor recebe para sistematizar as doutrinas da fé cristã. Descobrir em vários textos da Bíblia o que é ensinado a respeito de um determinado dogma ou assunto. Como é que é o nome disso? Teologia sistemática. Então, a teologia tem vários campos diferentes. E segundo essa definição, a apologética seria o quê? Mais um campo da teologia que tem como objetivo estudar como um cristão pode defender a fé cristã diante dos ataques que esta fé recebe. Pergunto, essa definição de apologética está certa ou está errada? O que vocês acham? Está certa? Eu concordo, eu acho que ela também está certa. Embora eu quero mostrar para vocês que a gente precisa aprofundar um pouquinho essa definição, se a gente quiser entender como é que esse negócio tem a ver conosco, tá bom? Mas eu quero primeiro dizer a vocês que se vocês forem lá no Google e der uma busca por apologética, provavelmente a maior quantidade de coisas que vocês vão encontrar tem a ver com esse campo de estudos, tá bom? Então, por exemplo, existem alguns pensadores da história do cristianismo que estão muito ligados a esse campo de estudos, e eles são conhecidos como apologistas ou apologetas. Alguns nomes que eu acho talvez vocês já ouviram falar neles. Já ouviram falar em, vamos ver aqui, talvez os mais antigos fique mais difícil, hein? Justino o Mártir. Já ouviram falar em Justino o Mártir? Já ouviram falar em Irineu? Irineu. Todos esses são apologetas lá da antiguidade. Já viram falar em Agostinho? Sim? Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, um apologeta. Já ouviram falar em Anselmo de Cantuária? Ou Anselmo de Canterbury? Nunca ouviram falar em Anselmo? Ok, tem problema. Ele foi o criador de um dos principais argumentos com respeito à prova da existência de Deus. Mas, outro dia a gente fala sobre ele, tá bom? Não é nosso objetivo hoje. Já viram falar em Tomás de Aquino? Já viram? Então, Tomás de Aquino também é um apologeta reconhecido. Já viram falar em João Calvino? Já ouviram? Alguma vez já ouviram falar em João Calvino, não é possível, né? Pois é, as institutas da religião cristã nada mais são do que uma obra apologética. Foi escrita para um rei com o objetivo de explicar o que é a fé cristã. Foi dedicada a um rei com o objetivo de explicar o que é a fé cristã. Já ouviram falar em C.S. Lewis? Já ouviram? As Crônicas de Nárnia. Ok? C.S. Lewis é o autor de um dos principais livros de apologética do mundo moderno, que se chama Cristianismo Puro e Simples. Então, C.S. Lewis é um pensador relacionado a essa área. Já ouviram falar em Francis Schaeffer? Se vocês tiveram aula com o professor Allen e não ouviram falar sobre Francis Schaeffer, é um milagre. Ok? É um milagre. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre Francis Schaeffer. Alguém já ouviu falar sobre William Lane Craig? Já ouviram? Esse é, talvez,
o maior apologista contemporâneo vivo atualmente. Ele anda pelo mundo afora, além de manter os seus ministérios, sites de perguntas e respostas, etc., debatendo com professores universitários ateus ou agnósticos, demonstrando a lógica, a veracidade, a beleza da fé cristã nos lugares por onde ele passa. Então, enche auditórios em vários lugares no mundo e então trava debates, não é? Tem alguns debates assim que se você buscar lá na internet, você vai encontrar o debate inteiro. Por exemplo, o debate que esses caras fizeram. Tem um outro ali chamado John Lennox, um matemático da Universidade de Oxford, que já debateu com o maior representante do novo ateísmo contemporâneo, que é o Richard Dawkins. E eles, então, vivem aí de fazer apologética. Então, tem esses pensadores. Se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar textos sobre diferentes modelos e métodos apologéticos. Então, você vai encontrar, por exemplo, alguém falando assim: por que a apologética evidencialista é melhor do que a apologética clássica? E aí já faz a gente desistir de ler, não é verdade? Ou, em defesa da apologética pressuposicional. A gente fala, meu Deus do céu, o que eu vim parar nesse site aqui? Mas eu preciso dizer para vocês isso, porque vocês vão lá encontrar essas coisas, vocês vão ler, e é sobre isso que o pastor falou aquele dia lá? É sobre isso, está nesse campo aí, embora eu vou pegar a coisa daqui a pouco e vou trazer um pouquinho para o objeto de estudos dessa disciplina, que é o que mais nos interessa. Além dos seus métodos e modelos, a apologética tem os seus conceitos comuns. Por exemplo, já ouviram falar da doutrina das sementes do verbo? Estranho, não é? Esquisito. E essa frase aqui, ó, toda verdade é verdade de Deus. Já ouviram alguma vez alguém falar isso? Toda verdade é verdade de Deus. De onde vem esse negócio? Vem lá de Justino o Mártir, que criou essa doutrina, que é a doutrina das sementes do verbo. Já ouviram falar em graça comum? O que é graça comum? Já ouviram falar em graça comum? Tem a graça especial, que é a graça por meio da qual as pessoas são salvas, mas tem também a graça comum, que é a atuação de Deus na vida do ser humano, permitindo que mesmo pessoas que não são salvas por ele, possam fazer algumas coisas que são socialmente boas, coisas que são belas. Não tem muito artista que não é cristão, mas sabe tocar bem um violão? Não tem? Não tem muita gente que não é um cristão, mas que trabalha tão bem com as palavras, e você lê uma poesia dele e você fala, que coisa mais bela! Por que isso acontece? Uma explicação foi dada historicamente por essa doutrina, que é desse campo de estudos aí, que é o campo da apologética. Então veja, tem os expoentes principais, tem os modelos e métodos principais, tem os conceitos que são típicos e tem as obras que são clássicas de apologética. Alguns textos publicados por pensadores cristãos que ficaram assim conhecidos como textos-chave dessa disciplina ao longo da história. Então, eu coloquei alguns aí. Duas obras de Justino chamada Apologia, uma obra de Irineu chamada Contra as Heresias, a Trindade de Agostinho. Vamos lá embaixo para obras mais simples que você... Quer dizer, mais simples não. Mais contemporâneas e que você, inclusive, consegue encontrar disponível por aí na internet, legal, ok? Legal, estou falando de legal. Essa aqui você encontra legalmente. Por que creio em Deus? É uma obra do Cornelius Van Til, que nada mais é do que um folhetinho que o Cornelius Van Til usava para evangelização. Mas é uma obra que se tornou um texto clássico para os estudos de apologética reformada. O texto do Dr. John Lennox foi publicado recentemente em português. Por que a ciência não consegue enterrar Deus?
né? Ele respondendo essa pergunta: por que a ciência não consegue enterrar Deus? Então, tudo isso aqui, irmãos, apenas para dizer que, sim, é verdade que a apologética, ela é um campo de estudos da teologia. Mas a pergunta é, qual é o objeto da apologética? Porque, veja, toda ciência tem um objeto, não é verdade? Toda disciplina acadêmica tem um objeto. Vamos pensar juntos. Você vai para a escola e estuda física. Por que você estuda física? Porque, na realidade, existem corpos em movimento. Não é verdade? Você só estuda física lá para entender fenômenos que existem na realidade. Por que você estuda linguística? Alguém vai para a universidade e vai estudar linguística. Por quê? Porque existe um fenômeno na realidade, que é o fenômeno da comunicação humana, que acontece através do quê? Através do que acontece? Como é que os seres humanos se comunicam? Sinal de fumaça? Língua. Não é isso? Tem a língua. Não é essa língua aqui não, tá? Mas é o idioma, a língua que nós falamos. Nós estudamos linguística por causa da existência da língua. Minha pergunta é: qual é o objeto da apologética? Então, é isso que às vezes causa confusão no entendimento desse assunto. É que às vezes a palavra apologética, ela é usada para as duas coisas. Ela é usada tanto para o campo de estudos que se dedica a estudar o objeto, quanto para definir o próprio objeto. Então a pergunta é: o que estuda um apologeta? Não é? Ou o que estuda a apologética? E quem é que vai ajudar a gente a responder isso? Quem? A Bíblia, ok? Então vamos agora olhar para alguns textos bíblicos onde a palavra apologia aparece. Então nós vamos estudar agora algumas passagens, ou encontrar na Bíblia algumas passagens onde a palavra apologia aparece. Na verdade, nós vamos começar pelos textos onde a palavra ou algum dos correlatos aparece, e depois vamos olhar para alguns textos de apologia sendo, ou apologética sendo praticada na Bíblia, tá bom? Então, convido vocês aqui a darem uma olhada em dois textos que estão no Evangelho de Lucas. Então, vou começar pelos Evangelhos, e o primeiro deles se encontra em Lucas capítulo 12, verso de número 11. Então, Lucas capítulo 12, verso de número 11. Jesus está aqui falando a respeito do futuro dos discípulos, fazendo uma profecia, e ele faz a seguinte afirmação: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que, qual é a palavra que está aí? Respondereis. Esse respondereis aí é a tradução da palavra apologeomai, que é a palavra grega apologia. Então, vem daí da palavra apologia. Então, não vos preocupeis quanto à maneira como vocês vão fazer apologética, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Outro texto de Lucas, no capítulo 21 agora, versos de número 12 a 15, contexto muito semelhante, Jesus fazendo aí um discurso profético, ele diz: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Mais uma vez, a palavra aí é fazer apologia.
E aí ele faz uma promessa, e olha que promessa belíssima. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então aqui estão dois textos dos evangelhos em que a palavra apologia aparece. E eu quero fazer 4 rápidos comentários com vocês sobre esses dois textos que nós acabamos de ler, considerando o uso que Jesus faz aqui desse termo apologética. Em primeiro lugar, perceba que o uso segue o seu sentido original, não é? Lembra que o termo é um termo de natureza jurídica. E aqui Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão enfrentar bronca aí nos tribunais. É isso que Jesus está dizendo para eles. E aí, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter que fazer o quê? Apologética, ok? Vocês vão ter que responder às pessoas quando estiverem nos tribunais. Em segundo lugar, percebam que os dois textos aqui, eles pressupõem uma circunstância de perseguição. Então, os dois textos aqui pressupõem isso. Os discípulos de Jesus Cristo sendo perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo e tendo que responder às pessoas que lhes perseguem. Em terceiro lugar, percebam que os dois textos, eles parecem pressupor a intenção de um discurso refletido e persuasivo por parte dos discípulos. Porque Jesus diz aos discípulos assim, não fiquem preocupados. Ou seja, parece que os discípulos, eles deveriam apresentar naquele momento um discurso que fosse concatenado, um discurso que fosse adequado, que fosse de alguma forma persuasivo naquele momento em que eles estivessem em perseguição. Então, o texto parece pressupor a intenção de um discurso refletido e persuasivo. E em quarto lugar, vejam aí que o texto mostra claramente a natureza espiritual da apologética. Porque qual é a promessa de Jesus? A promessa é, vocês vão precisar falar em alguns momentos-chave e vocês podem ficar tranquilos. Porque a apologética não é feita com base no conhecimento de vocês. É feita com base na atuação, ou não é feita simplesmente com base no conhecimento de vocês. Claro, envolve também o conhecimento, mas é feita, sobretudo, por meio da ação do Espírito Santo, que abre a boca para que as pessoas possam falar, os filhos de Deus possam falar verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja que eles falem. Então aqui nós temos os textos iniciais do Novo Testamento, onde a palavra aparece. No livro de Atos dos Apóstolos, a palavra vai aparecer várias vezes, em eventos, irmãos, que talvez possam ser tomados aí como cumprimento dessas profecias que nós acabamos de mencionar. Então, lembra, Jesus disse, olha, eles vão perseguir vocês, vão colocar vocês em situações difíceis e vocês vão ter que responder. E aí em Atos a gente vê isso acontecendo na vida dos servos de Deus que nos antecederam. Então, primeiro texto de Atos, eu vou correr um pouquinho aqui, está lá no capítulo 19, versos 33 e 34, acontece logo depois da passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso. Vocês se lembram do episódio lá? A cidade de Éfeso era uma cidade profundamente idólatra, tinha um templo dedicado a uma deusa, chamada deusa Diana, e tinha todo um comércio em torno do templo de Diana, que se situava lá na cidade de Éfeso. Tem cidades assim no Brasil, não tem? Cidades que vivem em função do turismo religioso, por exemplo. Citem algumas aí. Aparecida talvez seja a mais conhecida, não é? Mas no Nordeste deve ter outras cidades assim também, muito. Como? Ligadas lá a Padre Cícero e tal. Então, alguém sabe qual é a cidade lá? Juazeiro, exatamente, Juazeiro do Norte. Também é uma cidade assim.
Ouro Preto também é uma cidade assim. Então, Éfeso era desse jeito. O comércio girava em torno da adoração à deusa Diana. Os caras eram os ourives, os artesãos, todos eles viviam da arte e das coisas relacionadas ao turismo religioso. Paulo chega lá, prega o evangelho, as pessoas começam a se converter, e aí os comerciantes da cidade começam a ficar o quê? Preocupados. Por quê? Porque Paulo está tirando a fonte de renda do pessoal lá. O pessoal não vai comprar mais a estatuazinha da Diana. Não vai comprar mais o colarzinho da Diana que a gente vendia. O pessoal começa a ficar preocupado e se levanta um motim então na cidade contra os cristãos e os judeus que estavam seguindo o cristianismo naquela ocasião. E aí, num determinado momento desse motim que acontece, Lucas diz aí que tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, e este, acenando com a mão, queria, qual é a palavra aí? Falar. Essa é a tradução de quê? Mais uma vez, da palavra apologia. Ele queria fazer apologia, se defender diante do povo naquela ocasião. Outros dois usos aparecem aí relacionados ao ministério do apóstolo Paulo. O primeiro é quando Paulo, preso em Jerusalém, pede aí para falar ao povo. Então ele abre o seu discurso dizendo, tendo permissão, ele abre o discurso dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Qual é a palavra aí? Apologia. Ouçam agora a minha apologia perante vós. Já o segundo, está lá em Atos 25, verso 16, é quando Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Vocês lembram que Paulo fica indo de um lado para o outro, né? Mandado de um lado para o outro, para ter o seu caso julgado a partir dos recursos que ele mesmo vai oferecendo. E aí Festo expõe a Agripa o caso de Paulo e explica por que ele não condenou o apóstolo Paulo como os sacerdotes tinham pedido. E as palavras de Festo são as seguintes: a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes aos seus acusadores e possa defender-se. E mais uma vez aí a palavra é apologia, fazer apologia da sua acusação. Então, esses são alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, os textos aí apontam para um sentido jurídico e também para um contexto de oposição, ok? Vamos agora para as cartas do Novo Testamento. E eu quero mostrar para vocês duas passagens importantíssimas do apóstolo Paulo, ambas no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Então, Paulo está fazendo a sua saudação na primeira passagem, e aí no verso de número 7, ele faz uma declaração de amor pela igreja de Filipos. Ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Paulo diz à igreja de Filipos: olha, vocês moram no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Mais uma vez, a palavra aí, defesa, é a palavra apologia. E aí, nos versos 14 a 18, Paulo vai descrever o que estava acontecendo com ele, preso em Roma, e o pessoal começando a se encorajar para pregar o evangelho. E aí ele diz, ou narra isso com as seguintes palavras: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias.
E Paulo termina: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, aqui há duas coisas que eu queria compartilhar com vocês nessas duas passagens do apóstolo Paulo. A primeira coisa é que aqui o termo parece estar já um pouco descolado do seu sentido original, ou do seu sentido jurídico, e mais relacionado ao sentido testemunhal, ao sentido evangélico que ele vai tomar por ocasião das cartas. Porque vejam, é verdade, Paulo está preso aqui, ele fala aqui das suas algemas, isto é verdade, mas vocês se lembram que o lugar que o apóstolo Paulo dá à sua prisão na carta aos Filipenses, sobretudo nesse início, é absolutamente secundário. Paulo está escrevendo assim para dizer aos Filipenses: olha, vocês estão sabendo que eu estou preso, né? Estão sabendo. Mas deixa eu contar para vocês o que é que está rolando através da minha prisão aqui. Paulo não está falando a respeito da sua prisão aqui em Filipenses 1. Sua prisão é um fato pouco relevante para o apóstolo Paulo. É estranho dizer isso, né? Porque o indivíduo está preso, como é que vai ser pouco relevante para ele? Mas é assim que ele lida com a sua prisão na carta aos Filipenses. Ele diz: olha, Deus me trouxe para cá, eu estou pregando para o povo aqui, o povo está se convertendo aqui, eu não sei se eu vou sair daqui, o que eu sei é que eu vou ser liberto. Quer eu saia, quer eu não saia. Paulo não está muito preocupado com sair da prisão, não está na cabeça dele aqui, portanto, um julgamento e a sua defesa pessoal. Quando ele fala de defesa aqui, ele fala de defesa do evangelho e não defesa dele. Ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece nos usos lá de Atos, né? Lá ele está falando da defesa dele, mesmo Alexandre fala da defesa dele, aqui Paulo está falando da defesa do evangelho. Então aqui o termo parece já estar se descolando do seu sentido mais jurídico por ocasião das cartas. E o segundo detalhe para o qual eu quero chamar a atenção de vocês aqui é um objetivo adicional que o apóstolo Paulo coloca no verso de número 7. Perceba que Paulo não fala apenas de defesa do evangelho no verso 7. Tem uma outra palavra-chave aí. Qual é a outra palavra-chave? Confirmação. Essa é uma outra palavra-chave. Ele diz que ele fazia duas coisas no ministério dele. Ele defendia o evangelho e ele confirmava o evangelho. Esse termo é muito importante para a gente ampliar um pouquinho o escopo da tarefa apologética. A apologética não é alguma coisa que a gente faz só quando inimigos nos acusam. A apologética é alguma coisa que a gente faz quando a gente quer esclarecer as nossas próprias dúvidas e demonstrar, às vezes, para nós mesmos que aquilo no que cremos não é algo irracional. Então, essa ideia de confirmação do evangelho tem um pouco a ver com essa compreensão que confirma a verdade do evangelho no nosso próprio coração. Eu estou dizendo isso porque, em geral, sempre que a gente pensa na apologética, a gente sempre pensa em algo que a gente faz em relação às pessoas. Eu tenho inimigos que acusam o evangelho lá fora e eu preciso defender o evangelho diante deles. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que, às vezes, o tendente à incredulidade não são os outros. Às vezes, o tendente à incredulidade somos nós mesmos. E nós, às vezes, precisamos confirmar diante de nós mesmos as verdades ou a veracidade do evangelho. E o ser humano é um ser esquisito em relação a outros. Esquisito no bom sentido. Ele tem essa capacidade que nenhum outro ser tem de falar consigo mesmo. Não é estranho isso? Puxa uma cadeira, minha alma,
diz o Estênio Márcios, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma, me botas tristeza no olhar? Vamos chegar num acordo, vida tranquila a viver. Lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. O ser humano é o único ser que tem essa capacidade de conversar consigo mesmo, se interrogar, falar consigo, sentar sua alma numa cadeira e bater um papo consigo mesmo. Isso é tão forte, irmãos, na tradição cristã, e parece ser algo que a gente perdeu. No nosso tempo, a gente não tem tempo nem de conversar com os outros, quanto mais nós mesmos, não é verdade? Né? Quanto mais conosco mesmos. Nem com o marido da gente, com a mulher da gente, às vezes a gente consegue falar em casa, quanto mais ficar conversando conosco mesmos. Mas os primeiros cristãos, eles tinham esse costume. E isso era tão forte, que Agostinho escreveu um livro de conversa consigo mesmo. Chama Solilóquios. Solilóquios. Solilóquio significa falar sozinho. Esse é o significado de Solilóquios. E ele tem um livro, que é um livro de diálogo dele com ele mesmo. Um diálogo dele com ele mesmo. A apologética tem um pouco a ver com isso. Quando nós estamos tendentes à incredulidade, nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos, para convencer-nos a nós mesmos frequentemente de que as verdades que nós aprendemos outrora permanecem sendo as verdades que provêm da palavra de Deus e são, portanto, firmes e confiáveis. Então, essa palavra confirmação é extremamente importante aí. Bem, eu tenho ainda aqui mais 15 minutos antes que cassem a minha palavra, ok? Como eu quero ser obediente, eu vou tentar respeitar o máximo possível aí esses 15 minutos. Então, deixe-me partir para algumas outras passagens bíblicas, agora não passagens que usam a palavra apologética, mas algumas passagens em que a gente vê a apologética acontecendo de maneira prática na Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, deixe-me apenas dizer que os textos em que a apologética aparece na Bíblia, eles são muito mais amplos do que eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Deixa, por exemplo, apresentar uma citação do J.P. Moreland, um apologeta que escreveu um livro que tem traduzido no português, junto com William Lane Craig, chamado Filosofia e Cosmovisão Cristã. É um livrinho assim de umas 1.200 páginas, que foi publicado pela editora Fiel. E nesse livro aqui, Amando a Deus de toda a sua mente, ele diz o seguinte, vejam, isso aqui é muito interessante, como Deus, através dos profetas, fazia apologética com o seu povo no passado. Regularmente, os profetas recorriam a evidências para justificar a crença no Deus bíblico, ou na autoridade divina de sua mensagem inspirada. O cumprimento das profecias, caso de Isaías 40:45, a historicidade dos milagres, Elias e os profetas de Baal, a inadequação das divindades pagãs finitas como a causa de uma organização de um universo grande e bem ordenado em comparação ao Deus da Bíblia. E ele vai dando aí passagens bíblicas, Jeremias 10, de 1-16, e assim por diante. Os profetas não disseram apenas, Deus disse, isso resolve e você deveria acreditar. Eles deram uma defesa racional para as suas reivindicações. Deus, através dos profetas, quando dava ordens ao seu povo no passado, é isso que o J.P. Moreland está dizendo. Ele não simplesmente dizia, eu estou mandando, você obedece, pronto. Veja, ele tem direito de fazer isso, ok? Mas por amor a nós, por compaixão ao seu povo, Deus oferecia razões pelas quais o povo deveria obedecer. A maneira como Jesus Cristo lida com a incredulidade de Tomé
é absolutamente interessante nesse particular, não é verdade? Tomé não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo podia botar a mão no bolso e falar, eu vou mostrar nada para você não. Você é um incrédulo, não é? Você devia acreditar. Eu andei com você o tempo inteiro, falei para você que eu ia ressuscitar e agora você está duvidando de mim? Mas o que Jesus faz? Condescendentemente, pacientemente, ele lida com o incrédulo Tomé e fala, ô Tomé, deixa eu mostrar as razões para você crer aqui, ó. Ó, bota a mão aí na minha chaga, para você ver que sou eu mesmo que ressuscitei. É a compaixão de Deus com Tomé, não apenas dizendo creia, mas oferecendo razões, refletindo sobre o porquê ele deveria crer em Jesus Cristo e em sua ressurreição. Mas há alguns episódios muito interessantes de encontros apologéticos na Bíblia. Então, um encontro apologético interessante é o que se dá publicamente no dia de Pentecoste. E Pedro é o apologeta daquele dia. Vocês se lembram o que acontece lá no dia de Pentecoste? Acontece um milagre. Qual é o milagre que acontece no Pentecostes? Qual é o milagre, gente? Vocês são tão presbiterianos que não acreditam no milagre do Pentecostes? É o milagre das línguas. Pode falar que o povo falou em língua lá aquele dia, gente. A Bíblia diz que falou. Ok? Então, falou em línguas lá aquele dia. Houve um milagre das línguas. Gente começou a falar lá em outras línguas. Eu creio outros idiomas, não é? Um monte de judeu falando lá em outros idiomas. E aí, o que o povo que estava lá falou dos judeus? Estão tudo pingaiada. Às 9 horas da manhã, e esses judeus aí estão tudo embriagados já, ó, tudo chapado coco. E aí, o que Pedro faz? Pedro toma a palavra naquele dia para defender o que estava acontecendo naquela ocasião. Para dizer, olha, vocês estão enxergando mal. Não tem absolutamente ninguém embriagado aqui. E vocês que são judeus, deveriam se lembrar daquilo que o profeta Zacarias disse lá atrás. O que ele disse? Que o Espírito do Senhor ia ser derramado sobre as pessoas. Que os jovens teriam visões, que os velhos profetizariam, as crianças profetizariam. E aí Pedro diz, é isso que está acontecendo aqui. Pedro ajuda, ou pelo menos questiona a interpretação dos seus irmãos judeus naquela ocasião e oferece uma visão diferente ao fato naquela ocasião. Então, Pedro é o apologeta do dia de Pentecostes. Um outro episódio interessante ainda em Atos, esse talvez seja o episódio apologético do Novo Testamento mais estudado ao longo de toda a história, que é aquela ocasião em que Paulo prega no Areópago em Atenas. E de fato, irmãos, aquele episódio é muito bonito e há muita coisa para aprender naquele texto, não é? Como Paulo chega lá em Atenas, Atenas era uma cidade belíssima, tinha tudo para ver em Atenas, mas Paulo fica incomodado com o quê? Com o quê? O que incomoda Paulo? A idolatria dos atenienses. Paulo tinha olhos de apologeta. Olhos de apologeta. Ele chega na cidade, tem os monumentos para ver, tem os museus para visitar, tem os filósofos para ouvir. Mas ao invés de ficar preocupado com essas coisas, o coração dele se condói com o quê? Com a idolatria da cidade. E aí ele vai para lá e ele então faz um discurso. E nesse discurso, o apóstolo Paulo é extremamente caridoso com os atenienses. Não é caridoso? Ele diz, atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso é um elogio, tá? Ele chega lá e diz, olha, uma coisa boa que eu encontrei aqui entre vocês, hein? Vocês são muito religiosos. Parabéns por essa religiosidade de vocês. E aí ele encontra um ganchinho para falar de Deus. Ele diz assim, inclusive eu estava andando aí, perto dos altares que vocês têm aí na cidade, e encontrei um altar que vocês fizeram aí para um Deus desconhecido. Pois é
É esse Deus aí que eu vim anunciar para vocês. Então ele aproveita esse gancho e aí começa a pregar o evangelho para as pessoas naquela ocasião. Extremamente caridoso com as pessoas, mas sem negociar o evangelho. Aquela galera lá toda não acreditava num negócio, possibilidade de ressurreição. Se fosse um apologeta meia boca, Paulo ia falar assim: vou esconder esse negócio da ressurreição por enquanto. Depois eu falo sobre isso. Porque, afinal de contas, eles vão me expulsar da cidade se eu falar desse negócio de ressurreição. E como eu quero ter meus likes no Instagram, minhas curtidas no Twitter, eu vou falar desse negócio de ressurreição, nada. Vou falar só até a morte. Até ali eles ouvem bem. Mas o que Paulo fez? Paulo prega a mensagem do evangelho completinha. E aí quando ele fala assim, ó, esse também ressuscitou dentre os mortos, aí o povo fala, ó, esse assunto aí nós vamos falar outro dia. Até aqui viemos com você, daqui para lá não vamos mais. Então essa passagem é uma passagem belíssima, que mostra, por exemplo, a sensibilidade de um apologeta, a necessidade de ser sensível, não é? A idolatria, mostra a caridade de um apologeta, mostra a coragem de um apologeta. O apóstolo Paulo em Atenas, ali a gente tem também mais um exemplo de um texto em que a apologética está acontecendo. Mas quem é o maior apologeta da Bíblia? Para terminar a nossa primeira aula. Quem é? É Jesus Cristo, obviamente. Ele é o maior apologeta, o apologeta por excelência. Há vários embates apologéticos que Jesus Cristo teve. A grande maioria deles foi com quem? Com os líderes religiosos da sua época, né? Os fariseus, outros com os saduceus. Então tem um embate apologético de Jesus que eu gosto muito, que é aquele em que os saduceus tentam pegar ele na curva com a história do casamento. Lembra daquele episódio lá? Que os saduceus tentam contar uma historinha, baseando lá na lei do levirato, lá do Antigo Testamento, dizendo, olha, a mulher teve marido, casou 7 vezes, nenhum marido deu filho para ela, e aí depois que voltar, acabou, ela vai ser casada com quem? Né? Eles não queriam saber nada daquilo, gente. Tá? Não queriam saber nada daquilo. O interesse teológico deles era outro. Era pegar Jesus. Mas eles montaram toda uma historinha para fazer isso. E sabe o que me chama a atenção? Jesus sabia disso. Mas Jesus responde a eles. É muito interessante como Jesus faz isso. Jesus gasta tempo com aqueles caras que ele sabia que eram mal intencionados. Mas ele vai lá, gasta tempo com eles, mas Jesus é extremamente habilidoso, porque Jesus nunca se deixa levar por aquilo que a gente monta para pegar ele na curva. E você sabe qual é o grande exemplo disso? Eu vou usar para terminar. É o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá no poço, em João capítulo 4. Vocês se lembram lá daquele episódio? Aquela mulher faz de tudo para desviar o assunto. Não é verdade? Começa a conversar sobre culto, começa a conversar sobre templo, mas Jesus tem um objetivo, que é apresentar o evangelho para ela, questionando a incredulidade do coração dela. E Jesus Cristo não se permite levar pelas armadilhas que aquela mulher tenta montar para ele. Ele sempre consegue um modo de voltar e trazer o diálogo para aquilo que verdadeiramente importa, que nesse caso era acusar a incredulidade do coração dela. Quem era aquela mulher? Era uma mulher que estava tentando viver a vida substituindo o amor de Jesus pelo amor de um monte de homem. E Jesus diz, olha, meu assunto com você não é culto. Meu assunto com você não é monte de adoração, porque isso aí tudo para você é cortina de fumaça. Meu assunto com você é o seguinte, chama seu marido lá. Vai lá e chama seu marido. Porque Jesus sabia que ela não tinha.
E sabia que ali estava o problema do coração que precisava, de alguma forma, ser tratado. Bem, está dando 8h15, 8h14, então eu quero terminar com uma definição preliminar de apologética, tá bom? Na segunda aula a gente vai ver o que isso tem a ver com cultura, né? Afinal de contas, cultura é o nosso assunto aqui. Mas eu quero terminar com uma definição de apologética. Como nós poderíamos definir a apologética? Eu tenho-a definido como o ato ou procedimento. Então, eu quero deixar isso claro para vocês. Na grande maioria das vezes, quando a gente fala de apologética, o que vem à nossa cabeça é um campo de conhecimento. É uma disciplina acadêmica. O que eu estou dizendo a vocês é que, embora a apologética seja uma disciplina acadêmica, ela é, antes de tudo, um procedimento. Então, apologética não é algo que a gente pensa. Apologética é algo que a gente foi chamado para fazer. Ok? Ok, a gente pode pensar como faz. É isso que o campo de conhecimento chamado apologética faz. Mas ele não pensa sobre nada. Ele pensa sobre o quê? Sobre esse procedimento apologético. E o que é o procedimento apologético? É o procedimento de vindicar a glória de Deus, reclamar a glória de Deus, em pelo menos 3 situações que são diferentes, mas estão relacionadas. Na verdade, são apenas ênfases. Está meio tudo junto. Mas você pode encontrar ênfases em situações específicas. Então, é vindicar a glória de Deus, defendendo a palavra de Deus das acusações feitas pelos inimigos, os primeiros textos, demonstrando a confiabilidade desta palavra aos incrédulos. E atenção, incrédulo aqui não precisa ser incrédulo não crente. Pode ser o crente que está sendo levado pela incredulidade por alguma razão. Perceba que a apologética, então, também tem a ver com aconselhamento bíblico, que é o outro programa de vocês aqui. Porque o aconselhamento bíblico é exatamente isso, ajudar alguém que está sendo levado pela incredulidade. E terceiro, desafiando as armas intelectuais que mantêm pessoas presas à mentira. Tem um pensador, inclusive tem um livro dele ali fora, chamado John Frame. O livro se chama Apologética para a Glória de Deus, em que ele fala das 3 faces da apologética. A apologética tem 3 caras. A cara de defesa, a cara de prova e a cara de ataque. Ok? Então a gente se defende, a gente demonstra a certeza da fé e a veracidade da fé, e a gente ataca. Tem um versículo que está entre os mais mal compreendidos da Bíblia. Quando Jesus Cristo disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na maioria das vezes, a gente usa esse versículo como se ele fosse uma referência à defesa. A gente, por exemplo, está conversando com o pastor, e aí o pastor está meio preocupado com como é que está a igreja, né? E a gente fala assim: pastor, fica tranquilo. A Bíblia diz que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Irmãos, esse é um uso equivocado do texto. Fosse assim, seriam as portas da igreja que estariam sendo atacadas. Jesus diz o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. Nessa passagem, Jesus não nos vê defendendo. Jesus nos vê atacando. Atacando o quê, irmãos? Não é atacando as pessoas, não, tá? Porque tem gente que está entendendo mal esse negócio de apologética hoje em dia. Está achando que fazer apologética é ir para o Facebook, ir para o Instagram, ir para o Twitter e ficar brigando com os outros. Não é? É atacando. Daqui a pouco vocês vão ver o quê. Tá bom?
Era o que eu tinha preparado.